Bom, enquanto eu estou aqui colocando mais um vídeo do curso para subir, eu aproveitei para tirar mais uma dúvida super importante. Vou pegar aqui a partir de uma redação para te ajudar a aprender a pontuar uma redação. Eu sei que é muito difícil, muita gente tem muita dificuldade, né? Aliás, minto. Eu entendo que muita gente pensa que é muito difícil e eu vou te explicar que não é tão difícil assim. Você vai precisar da pontuação para situações bem demarcadas em uma redação, tá? A gente fala aqui de uma redação, de uma discursiva, seja de conhecimento específico, seja de conhecimentos atuais ou conhecimentos gerais. Enfim, eu vou te dar algumas dicas que são bem bacanas. Primeiro, eu vou começar pelo uso do sinal de dois pontos. Quando que a gente usa dois pontos? Aí você vai me falar quando eu quero explicar melhor alguma coisa ou quando eu quero enumerar, né? Por exemplo, como aqui está, ó. O sistema penitenciário brasileiro é assolado por diversas mazelas, dentre as quais se destacam as seguintes, dois pontos: a superlotação, as condições insalubres e por aí vai. Bom, posso usar dois pontos para iniciar a enumeração? Sim, mas você tem que saber usar. Por quê? Porque vamos supor que não houvesse essa expressão aqui, não houvesse, tá? E você vem aqui em cima do verbo e faz isso. O sistema penitenciário brasileiro é assolado por diversas mazelas, dentre as quais se destacam dois pontos. Se você fizer isso daqui, você vai errar a pontuação. Por quê? Porque você vai separar o verbo, olha só, dos núcleos de sujeito dele que vem aqui, porque isso aqui é um sujeito posposto ao verbo, tá? Não é objeto, não. Porque, ó, a superlotação, as condições insalubres se destacam. Isso aqui é sujeito. Às vezes é objeto, mas nesse caso é sujeito. De qualquer maneira, você não pode usar pontuação para separar verbo de sujeito e nem o verbo dos seus complementos, no caso, os objetos. Por que não pode fazer isso? Porque, gente, entenda, a pontuação funciona como um freio. É como se eu colocasse aqui um freio. E aí, na hora que eu venho lendo, eu tenho que parar aqui. Na hora que eu paro, se não fizer sentido o que eu estou lendo, tá errado, tá? Esse freio aqui. Ó, o sistema penitenciário brasileiro é assolado por diversas mazelas, dentre as quais se destacam, precisa seguir, tá? Então não tá bacana colocar dois pontos dessa forma. A gente não coloca dois pontos logo depois de verbo, a gente não coloca dois pontos após conjunção, do nada. São situações como dois pontos. Não pode fazer isso, porque isso aqui é um conector. E isso daqui, ó, como eu disse, vocês estão separando o sujeito do verbo, não pode fazer isso. Então, para você usar com propriedade o sinal de dois pontos, você tem que usar um pronome, olha só, catafórico. É o caso de as seguintes, os seguintes, ou estes, ou estas, dentre as quais se destacam estas, dois pontos, aí sim. Porque ao colocar o pronome, você fecha o verbo, o sujeito vai ficar aqui sendo representado por essa expressão menor, não é? E você terá aqui um aposto numerativo em seguida, sem nenhum problema, tá bom? Então, lembre-se, para você usar dois pontos, use estas ou estes, ou os seguintes ou as seguintes. Perfeito? Joia, já te ajuda demais você sabendo isso. Outra questão interessante é que, ao usar vírgula, não é? Você precisa perceber algumas questões que aparecem em início de período principalmente. Os alunos, em geral, gostam muito de usar expressões preposicionadas em início de período. Toda vez que você usa uma expressão preposicionada, para você que tem dificuldade, você que não decorou lá no quinto ano as preposições, então vou te dar uma dica, são essas expressões menores. Às vezes são as preposições, às vezes são as conjunções, né? Você começou por essas expressões pequenas, coloque vírgula aqui, porque é o adjunto adverbial deslocado. É melhor você virgular. Mesmo sendo ele pequenininho, mesmo sendo, tá? Em redação, a gente tem que entender que existe uma cabeça diferente, gente, entre o professor de português e o corretor da prova de redação. Apesar de ter informação parecida, né, a forma de entender o texto muda de um para outro, tá? Então, o professor de português é um operador da gramática. E o professor de redação, ele lida com aquelas expressões linguísticas que não só tem um pé na gramática, mas tem também questões estilísticas envolvidas. E aí você tem que, ó, apareceu uma expressão pequenininha, vírgula, por fim, vírgula. Apareceu uma expressão pequenininha, isso aqui, por exemplo, é uma conjunção.
Ó, para piorar esse cenário, vírgula. Você nem vai saber porque você estará virgulando, mas você vai usar a vírgula com precisão, tá? Então, essas expressões quando iniciam um período, eu recomendo, ó, essas locuções, ó. Além disso, vírgula, ó, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, vírgula, tá vendo? Começou com expressões pequenininhas, vírgula, tá? Só tome cuidado, atenção, que existem situações em que vocês começam, na verdade, a frase do sujeito. A superlotação das prisões brasileiras é aqui, você não vai virgular. Isso aqui é só artigo, tá bom? Isso não é preposição, isso é só artigo. Então você não pode separar o sujeito do verbo colocando vírgula aqui, tá bom? Bom, eu falei do caso mais comum de uso da vírgula na redação, que é a presença dos adjuntos adverbiais. Você vai ver que a expressão por exemplo, tá vendo? É uma expressão que começa por, ó, expressão pequenininha, preposição. A vírgula apareceu aqui e apareceu aqui. Por que aconteceu isso com por exemplo? Porque ele está intercalado, é o adjunto adverbial também deslocado, mas deslocado para o meio da frase, tá? Tudo bem? Então, já te ensinei esse truque. Agora, você é uma pessoa que não pode escrever um pouquinho a mais, que você já quer colocar uma vírgula. Como é que você sabe se a sua vírgula está certa ou errada? Então, esqueça os adjuntos adverbiais, que eu expliquei para você que ali você tem uma regra, né, e uma recomendação das orações adverbiais deslocadas, adjuntos adverbiais, e que são essas expressões que você começa com uma preposiçãozinha ou uma conjunção, vírgula, tudo bem? Mas você tem mania de colocar uma vírgula para respirar ao ler, dar uma pausa, não é? Então vamos ver se vai fazer sentido. Ó. Uma saída para se melhorar, vírgula, o sistema. Vamos supor que você fez isso. Vou te dar uma dica. Leia, olha só que bacana. Leia daqui, perdão, e pare na vírgula. Exatamente aqui. A vírgula funciona, gente, como um semáforo, em que a gente, exatamente, né? Para o qual a gente dirige, a gente para o carro naquele semáforo e vai toda a força, não é, que está ali dentro do carro, há uma projeção do nosso corpo para frente, não é? A gente projeta o corpo para frente. Então você para, tá certo? E vai fazer exatamente isso aqui. Uma saída para se melhorar, uma saída para se melhorar. Tá vendo que eu sinto falta de seguir? Se eu sinto falta de seguir, é sinal de que essa vírgula está errada. Olha que coisa fácil. Tá vendo? Se eu sinto falta de continuar, essa vírgula está errada. Tá bom? Essa vírgula está errada. É diferente. É claro que você não vai usar isso para os adjuntos adverbiais, porque aqui você já colocou a vírgula por ter que colocar mesmo, pela antecipação. Mas toda vez que você quiser colocar a vírgula, por exemplo, você colocou uma vírgula aqui, não colocou? Então você vem lendo, ó. Esse controle poderia ser feito por meio, preciso seguir, não preciso? Preciso. Mas aí eu intercalei, profa. Se você intercalou, você pode dar um salto na intercalação e ver se faz sentido a continuidade da sua leitura do outro lado desta intercalação. Então, esse controle poderia ser feito por meio de conselhos comunitários. Viu que ao intercalar eu pulei e fez sentido? Perfeito, tá? Profa, e se eu colocar uma vírgula aqui? Vamos ler? É só você parar aqui para ver se vai fazer sentido. Esta participação seria importante para reduzir o quê? Tem que continuar, gente. Não pode colocar vírgula aqui, tá? Então, para a sua vírgula estar correta, tudo que estava para trás tem que fazer sentido, ou você tem que saltar uma intercalação. Perfeito? Gente, essas 3 dicas que eu dei sobre vírgula, se você usar na sua redação, é praticamente toda a pontuação da sua redação, tá? Deixei de presente para você aqui durante a quarentena, para você se aprimorar. As pessoas estão com a grana curta, a gente sabe disso, tá muito difícil mesmo. Então aproveite, pega essas dicas de coração, dê um joinha no vídeo que é para o sistema avisar, o YouTube, ele só vai avisar você nessa quarentena de que tem dica se você deixar aqui seu joinha, se inscrever no canal, etc. Tá? Aquela atividade de sempre que você precisa fazer, tá bom? Beijo grande, se cuide e estude para concurso, porque daqui a pouco você estará fora desse processo todo pelo qual você tem passado, né, neste momento tão complicado.